Então, vamos progredir. Recordando e progredindo. Gravando e progredindo, né? Porque as palavras do Cristo não passarão. As palavras serão eternas. Por isso que Jesus não veio ficar calado, para ficar calado. Ele veio falar e dando força e expressão às suas palavras. Para que elas fossem realmente notadas e percebidas. A gente ficou de voltar aqui, né, nessas partes pontuando, e essa história aqui, para ficar só claro, então, que tudo começou quando o nosso João Batista, precursor de Jesus, da vinda de Jesus, ele batizava, né, no Jordão. E ali começou a chamada dos fariseus. Começou o puxão de orelha com ele. E depois Jesus veio acentuar isso, né? Acentuar esse puxão de orelha, que a gente vai perceber no item 23. Tinha que ser assim, né, gente? Tinha que ser porque... Já pensou se Jesus ficasse calado, não falasse nada por tudo que estava à sua frente e embutido na sociedade? E Jesus já sabia que fariseu não ia terminar naquele século do ano 70. Ele ia muito mais adiante, ele ia muito mais à frente, como está até hoje, nos nossos tempos, nas nossas organizações. E a gente tem a presença fiel a isso, né? Nós somos muitas vezes fariseus, saduceus, escribas, e como procediam eles na época, eles faziam as leis, escreviam as leis. Então tudo que estava acontecendo ali, eles eram assim religiosos, mas ao mesmo tempo misturava aí com a lei, né? E faziam aquilo que prejudicaria a muitos, né? Porque com as leis as coisas ficam ordenadas da forma que eles querem. E isso causa um grande sofrimento às pessoas. Então, se eu fosse um legislador hoje e fizesse leis à torto e direito, eu iria colocar muita gente em dificuldade em cima das minhas leis, em cima daquilo que eu achava. Então, é muito sério para quem está hoje na política, quem está principalmente no comando do país, os três poderes. É muito sério isso aí, né? Nós estamos vendo aí uma guerra atualmente do nosso Brasil, em que vem essa disputa serem sérias. Nós estamos nas mãos de legisladores, de julgadores, de dirigentes do país. Então, isso não mudou muito, não. Mas também a gente está repetindo isso lá no centro espírita, no movimento espírita. Quantos mandos, quantas leis, quantos comportamentos que não somam nada. Éramos para ser um movimento solidário, fraterno. O que nós temos? Nós temos um grupo de companheiros que sempre chegam ao poder, que se misturam com legislação e direção, e aí dá nisso que a gente está vendo. Vai mudar? Você acha que esse quadro vai mudar um dia? Claro que vai, claro que vai. Qual que é a perspectiva para a mudança disso? A única coisa que não muda nesse mundo, no universo, é a mudança, a própria mudança. Tudo muda. A própria mudança do ser, né? É, do ser.
Porque Mas você olha acha que aqui, como que, está durando, né? perspectiva de quê? Você está falando em tempo? É, É, você acha tempo que não vai um existe, né, certo... para começar, né? Mas as oportunidades serão aproveitadas e mudarão com menos experiência, com menos sofrimento. Será que nós podemos abreviar isso fazendo projetos ousados para que as pessoas mudem? A mudança é imperceptível, eu acho, sabe? Não é uma coisa muito... A gente vê pelas experiências do passado, as grandes, né, os grandes acontecimentos, né, da natureza, as próprias pandemias passadas, que foram muito mais graves das que existem hoje, e não mudou muita coisa, né? Assim, a gente agora nós estamos vivendo de esperanças e de muita fé que mude, né? Mas se for olhar pelo passado, não tem, não é uma coisa muito assim revolucionária, né? Que vai revolucionar. Eu gostaria que fosse, mas isso aí é muito do indivíduo, né? Então, para mudar é individual. Observa que alguns países tiveram momentos bons, depois voltaram a momentos piores. Enquanto estava bom, o povo estava mudando, ou estava numa condição somente estável, e ninguém tinha mudado de fato. Igual nós estamos hoje, num tempo, será que o país realmente ele está consolidado ou num piscar de olhos a gente poderia tomar outro rumo totalmente diferente no país, com novas regras, novos dinamismos? A gente está assistindo ali no Afeganistão, todo aquele grupo de pessoas por lá, passaram por um tempo aí de 20 anos, em que os Estados Unidos interviu, né, o bem daquele povo. A mulher passou a ter, depois disso, mais espaço, acabaram as perseguições, mas num piscar de olhos, tiraram as tropas, e o que aconteceu? Veio o Talibã com as mesmas regras antigas, querendo que elas tivessem valor, querendo que elas tenham valor. Claro que depois de um certo período de convivência com outras formas de viver, a mulher ela está resistindo a essas mudanças, o povo está resistindo a essas mudanças. Mas isso ocasionará o quê? Grandes sofrimentos, porque vai ter de cima a pena, né? Ou seja, a canetinha que dá as regras, por questões de visões distorcidas, e isso vai penalizar de novo a sociedade. Então, parece que nós estamos num ioiô, num vai e vem, né? Durante quanto tempo nós estamos nesse ioiô, né? Se você pegar lá do Velho Testamento, 4.000 anos, né? 5.000 anos, nós estamos muito parecidos ainda. Nós estamos muito próximo àquilo que era. Então, eu acho que esse recado do Cristo aqui, ele já sabia disso tudo, ele tinha essa visão holística, né, da natureza do homem, e sabia o que ele poderia fazer, que ele deixaria também de fazer. Então, às vezes, cala um período, as pessoas silenciam, mas quando elas voltam, parece que voltam até com mais forças, né? Parece que aquilo que parecia morto revive novamente no âmbito da sociedade. Então, nós estamos vivendo numa fase muito difícil do planeta, por isso que a gente tem aí sim um peneiramento. Quem é aqueles que não conseguirem resistirem a essas formalidades, infelizmente, não mudando,
tem que ser levado para outro lugar onde eles possam começar um trabalho e serem úteis até para aqueles mais rústicos que eles são, né? Então, aí pegar pedra mesmo para valer. Gente, isso é sério. Imagine a gente tendo que voltar a princípios de relacionamentos mais toscos, grosseiros, que a gente não quer mais voltar, né? Mas por causa da minha existência, do meu temperamento, eu tenho que voltar. Às vezes a gente acha que a gente está bonzinho em casa, com as pessoas, mas são palavras afiadas, são palavras grosseiras que passam sem. E a gente está tão acostumado, a gente nem vê que a gente está fazendo isso, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado dentro da casa espírita, dentro da nossa vida, porque realmente a gente fariseu, realmente a gente tenta fazer o bolo mais queimado. A gente tenta fazer isso, né? Vocês concordam com isso? Daniel, Oi. eu vejo o seguinte, eu acho que nós ainda estamos muito preocupados com o exterior e principalmente o exterior dos outros. A gente se preocupa muito com o Talibã, se preocupa lá com os muçulmanos que fazem atrocidades. A gente fica escandalizado com isso e não estamos olhando para dentro de nós mesmos, porque a mudança é interior. Não adianta eu querer que o mundo mude se eu não mudar. Eu acho que o grande problema nosso é que a gente sempre quer que o outro mude. É a mesma coisa em casa. A gente sempre quer que a esposa faça diferente. A gente não quer fazer. A gente quer que os filhos façam diferente. Ou seja, a gente sempre quer que os outros façam. Então, eu acredito que a mudança realmente só vai acontecer a partir do momento que cada um de nós quisermos realmente mudar. E Cristo deixou isso muito claro, porque a mudança tem que ser individual, não tem mudança coletiva. Ou seja, a partir do momento que você tem algumas pessoas que fazem algumas mudanças individuais, elas até induzem os outros a tentar fazer. Se tiver vontade realmente de fazer, fazem. Mas aqueles que ainda estão em cima do muro vão fazer aquilo que eles sempre gostaram de fazer. Ou seja, os mornos serão vomitados. Não tenham dúvida, nós não podemos ter dúvida. Então, enquanto a gente não decidir realmente por uma mudança interna, interior, não vai ficar nesse ioiô, igual você falou. Agora, o dia que eu quiser mudar, aí depende só de mim. Se eu quiser, mesmo que eu seja um perverso, um cara radical, se eu quiser mudar, não tem dúvida de que o meu anjo guardião, ou seja, a espiritualidade vai me ajudar efetivamente a realizar essas mudanças. É o que aconteceu com Paulo. Ele fez a mudança interna dele. Agora, É enquanto a uma gente quer que os decisão, né? outros... Nós estamos na época, Maro, que a gente poderia dizer, nós estamos na época da decisão. Não é época de decisão, da sua mudança. Que período que eu vou mudar? Eu tenho essa força de Paulo, como você citou aí, Paulo. Como é que eu vou fazer como Saulo para Paulo? Simplesmente, é só você mudar de atitude. Aí É só você querer. decida, se decida agora. O que você quer ser? Um antipático, nojento, o rabugento, qualquer espécie assim, você quer continuar sendo assim? Ou você quer ser manso, tranquilo, calmo, sereno? Então, é uma decisão nossa, é a mudança do Saulo, é a mudança no deserto. Por isso que a gente está na pandemia, como eu falei, a gente já está numa pandemia exatamente para fazer você refletir mais. Só assim que a gente consegue. Vamos dizer que a gente está nas palavras fortes do Cristo hoje, vivendo elas na realidade. Você vive hoje as falas do Cristo com realidade sobre você, sobre a tua vida.
Porque só assim vai fazer você refletir e pensar, né? Se tiver todo mundo lá no sofá comendo pipoca, sanduíche, de boa, o melhor filme, vamos ficar umas 3 horas assistindo. Se for assim, ninguém muda, porque nós vamos estar ali envolvidos com a situação bacana. Se todo mundo vai fazer um piquenique, fica na beira do rio ali, leva o lanchinho e tal. Se fosse assim, fácil, né? Mas não, nós vamos nos provar e fazer e crescer na hora da aprovação mesmo, na hora da mudança. E essa mudança não é período de beira de rio, não é pescaria, não é nada disso. Né? Pode ser Daniel, pescaria em outro sentido. uma pessoa que conseguiu fazer uma mudança que eu tenho muito como referência e, e peço muito assim a ajuda dela para conseguir realizar as minhas mudanças também, é Maria de Madalena. Porque eu vejo que ela era uma pessoa comum, As tendências. com tendências que são da grande parte ainda dos seres humanos, principalmente dos homens. Quando ela teve o contato com o Cristo, ela se decidiu, foi rejeitada pelos apóstolos, ou seja, ela teve que se virar sozinha. Ela não teve ninguém que a ajudasse. Pedro não quis ajudar, nenhum dos apóstolos, muito pelo contrário, eles fizeram questão de dizer que ela não poderia ficar com eles porque era uma mulher bonita e tal, então podia, inclusive, prejudicar até o trabalho deles. Mas, então, eu acho que numa situação daquela, uma mulher que tinha dinheiro, que tinha influência, ou seja, tinha poder, e principalmente naquela época tinha poder sobre poderosos, e ela poderia muito bem ter usado esse poder, foi muito incentivada a voltar a trabalhar nessa vida, na vida fácil, que para os outros é uma fácil, mas que para ela era muito difícil. Então, eu me espelho muito nela. Falou, minha filha, me ajuda, porque se você conseguiu, eu também posso. Então, e não tem dúvida, se a partir do momento que se você decidir, falou, Maria, se você conseguiu, então, minha filha. Porque se você fosse seguir um exemplo como por exemplo O de Saulo, por exemplo, está muito. Eu acho que o Saulo é mais difícil, por quê? Porque o Saulo ele já tinha um passado, tinha muito conhecimento, coisa que eu, por exemplo, não tenho. Então, ele já estava é, preparado. então, quando eu vejo assim um exemplo de Maria, que era, pelo menos naquela encarnação, uma pessoa comum e conseguiu, porra, qualquer um de nós pode, então. Agora, se comparar com o Paulo, aí já é mais complicado, porque ele realmente já tinha um passado muito além, muito acima da grande maioria dos Já está mais moradores do para planeta. Magdala mesmo, a Maria. Já está É, mais para ali mesmo, porque são as tendências nossas, o que ela fazia. Você pode notar, qualquer um de nós, numa demonstração da sensualidade, cada um de nós tem uma tendência ainda a se empolgar. Então, é muito fácil isso acontecer. É aí que você vê, não, não estou preparado. Existe alguma coisa, um leão dentro de mim, né? Ah, não, estou bonzinho hoje no centro, dando passe e tal, mas, ó, você é um leão que pode morder ainda. Então, nós somos assim. Então, se eu falasse para você, não, pega o exemplo de Lívia, pega o exemplo de Maria, mãe de Jesus, né? Pega Célia, são almas que já vieram já transformadas, talvez nem precisassem estar aqui, né, reencarnadas, mas você está citando um caso sério, é o caso dela mesmo, que ela veio com um fato de superação, né? Poderia ter desde o início começado uma vida diferente? Poderia, mas assim, ela não tinha total força, então por isso que ela é um exemplo para nós, né, de superação.
É bom exemplo, sim. Eu É acho que isso um aí. outro grande exemplo também que eu tenho muito como referência é o próprio Judas. Sim. É meu amigão ele. Aquele ali, todo dia eu bato um papo com ele, falo, meu filho, dá uma Me ajuda. ajuda aí, porque eu ainda quero que o presidente resolva as coisas. Eu não quero resolver, não. Então, estou fazendo igual ele. Você vê como que Jesus sabia e conhecia. Ele jogava para nós, presencialmente, os exemplos mais fortes, né, para a gente seguir. Então, nós nunca ficamos sem referência nenhuma. Ué. Por isso que as palavras dele vão permanecer, porque essas pessoas, elas sustentam a palavra do Cristo. Durante toda a história, poderia se apagar as falas do Cristo, o pensamento do Cristo. Mas não, porque nas Escrituras, elas foram modificadas, foram com o tempo, as observações anotadas, elas são de pensamentos de pessoas diferentes. Então, com isso, o que acontece? Acaba a, a gente tendo uma indefinição nas próprias escrituras. Mas se você for olhar nos exemplos daqueles grandes que Cristo enviou, nós nos fortalecemos e acabamos por entender até mesmo os erros anotados diferentemente na Bíblia, E como Daniel, mas eu deveria acho que ser. uma forma assim, que eu pelo menos eu vejo assim, porque eu não vejo que a palavra de Jesus é só a palavra, só o que ele falou, porque como ele é o Deus, digamos assim, a palavra de Deus encarnada, então eu acho que eu pelo menos vejo que é uma maneira assim mais coerente da gente entender a palavra de Jesus como todo o conjunto. Porque veja bem, quando foi que quando Pilatos perguntou para ele, fala, diz-me a verdade, o que que ele fez? Ele ficou calado. Ou seja, então a palavra de Cristo não é a palavra, ou seja, são as atitudes dele. Então, por quê? Se o Pilatos, naquela situação, estava diante da verdade, que é o próprio Cristo, que é a palavra de Deus encarnada, e se ele não estava enxergando Cristo como a verdade, o que, que adiantava Cristo falar alguma coisa para ele? Então, nessa situação, ele ficou calado. Ou seja, então, eu entendo como a palavra de Cristo que não passará é todo o seu, toda a sua vida, tudo que ele viveu, todas as experiências que ele passou, o que ele ensinou e que não foi escrito. Então, eu vejo Diego, dessa sabe por forma. quê, mano? Não, você está certo. Mas eu vejo o seguinte: você não tem um filme em 3D da época, você não tem uma memória da época. Você custa ter algumas impressões físicas da época. Então, nós temos aí muitos pesquisadores, historiadores que remontam para nós muitas coisas. Isso aí, para mim, são fatos, são pesquisas necessárias para a confirmação daquilo que foi grafado, aquilo que foi, vamos dizer assim, codificado. E palavra é uma codificação. O que eu falo Uhum. palavra seria realmente a representação do sentimento do Cristo. Porém, como nós não temos filmes 3D, isso tem que ter sido feito poeticamente, de uma forma ou de outra, escrita, né? Para que a gente tivesse a luz das palavras do Cristo ou dos exemplos do Cristo. Então, é importante, sim, o registro, porque foi o registro que atravessou os tempos. Então, o que vem hoje a ser feito com filmes e expressões de artistas, isso é uma interpretação das próprias escrituras, que são muitas vezes deturpadas por tantas traduções, por tantos colaboradores. Então,
É claro que a verdade do Cristo não é a palavra, mas e sim a essência da palavra. Até o século de 19, a palavra era a expressão da ideia. A gente já falou isso. Até o século XIX, ela era tudo. Depois do século XIX, se descobriu que a palavra não era a verdade, e sim a expressão muito usa do seu sentido, ou seja, daquilo que ela queria se expressar. Então, ela era a mentira. Então, quer dizer, a palavra já não era mais o poder da expressão verdadeira. Então, a gente vê que a palavra é um código de tentativa de fazer com que certas ideias permaneçam entre nós, mas os principais pontos de sustentação da mensagem é pelos próprios homens reencarnados, ou seja, os cristãos que fortalecem durante séculos e séculos a existência daquele pensamento através de suas atitudes. Por isso que o Cristo chegou até hoje. Senão, seria um mero livro embaçado no canto das prateleiras e, quem sabe, até triturado. Né? Quem sabe a Bíblia nem existisse. Mas existiu porque existiram as pessoas para tentar colocar de novo aquilo vivo, aquele pensamento vivo através de suas ações. Daniel, mas eu acho que a forma que a gente pode, que a palavra... Daniel, posso falar um pouquinho? Só vocês dois estão falando, não deixa a gente falar. Tem dó. Você pode falar, Lael. Todo mundo aí. Mas deixa a gente entrar também. Vocês ficam num assunto só, eu vou até sair, então. Ué. A gente tem que ter a oportunidade de comentar, de participar. Vocês ficam num diálogo dois aí, ninguém mais participa. Se eu tivesse entrado no estudo, está escrito aqui, ó, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Se eu tivesse entrado no estudo, a gente estaria debatendo esse assunto que vocês estão debatendo agora, certo? A gente precisa da sequência. Por exemplo, essa questão do Talibã aí, que você citou muito bem, por que está acontecendo, se nós pegarmos a última palestra do Jorge Lahoud, nós vamos entender o que está acontecendo no Talibã, por que está acontecendo essa reviravolta, quem foram eles na época das cruzadas, o que eles estão reivindicando agora. Que o Talibã, na verdade, o estilo deles de vida, que o islamismo, dominava toda a Europa, hoje estão concentrados no paizinho. As coisas estão caminhando. Então, o que não foi plantado pelo nosso pai, certo? A planta que não foi plantada, será arrancada. Então, tudo vai acontecer no tempo certo. O Brasil está passando por essa fase de transição tão complicada, tão confusa, porque tem gente que plantou plantas que não deveria estar lá. E pelo nosso... Eu até estou confundindo um pouco, desculpa aí, mas tudo tem o seu tempo, certo? Tudo tem o seu tempo, está acontecendo com muita dificuldade, muita gente contra, porque realmente não vê o que é preciso ser feito, o que é bom para o Brasil, certo? E, graças a Deus, nós mesmos, o Espiritismo e outras religiões estão aprendendo a discutir política, estão nos inteirando, estão sabendo o que é certo, o que é errado, e estamos apoiando o lado que deve ser para o bem do país, para o bem das famílias, para o bem das religiões. Então, nós temos que trabalhar nisso. O que está aí de errado, que são as plantas que nosso Pai Celestial não plantou, serão arrancadas. Tá? Isso que eu queria falar, queria ter oportunidade, e gostaria que a gente desse sequência ao nosso estudo. Se possível, desculpa aí, se eu usar o tempo. Nós estamos dando sequência, sim. Bom dia. Só me permite eu queria dar só uma palavrinha rápida. Antes, né, desculpa, eu vou ter que ficar um pouco sem imagem agora. Mas, assim, eu só queria dizer que, na hora que o Amaro entrou, era a fala que eu queria dizer. Quando vocês falaram sobre a questão da mudança, eu estava o tempo inteiro, não, mas a mudança é íntima. Nossa, o Amaro, eu acho que ele foi muito feliz na fala dele. Realmente, a mudança é individual. Eu ainda tenho uma perspectiva, enquanto ele estava falando, vocês estavam discutindo aí, é que até a nossa perspectiva
de achar que não está tendo mudança é exatamente porque a mudança é individual. Né? Então, assim, eu entendo que porque a mudança é muito íntima, então a nossa perspectiva de ver que não tá tendo mudança é exatamente por isso, porque a gente ainda não está se encontrando nessa mudança. E sim, a gente ainda é muito fariseu. Né? Então, e a outra coisa que eu queria falar sobre a palavra, né? Foi também, achei muito feliz quando ele falou sobre essa questão da palavra, porque se a gente observar o Evangelho do João, como é que começa? E o verbo se fez carne, né? A palavra é só o símbolo, é só observar, né? O verbo se fez carne, era ele, né? Então, assim, o Amaro, na verdade, falou que eu estava pensando o tempo inteiro, eu achei que foi bastante interessante, bastante enriquecedor. Era isso. Bom dia, obrigada. Então, vamos lá na leitura, então, né? No item 23. Quem lê para nós aí, pode ler. Entendendo reivindicações, vamos à leitura. Não é o 24, não, Daniel? Minhas palavras não passarão? Não, a gente ficou de voltar, né? Me pediram aí para a gente fazer novamente esse aqui. Pois é, mas eu acho que não concordam? precisa fazer a leitura, eu acho que pode pontuar apenas, né? Porque é uma leitura muito grande e ela já foi feita. Tá, tudo bem. Então, só fazer as pontuações. Falei, já foi feita. Então, com relação ao que está aqui no 23, são aquilo mais ou menos que eu já falei. Desde o princípio, que eu estou passando aqui, é exatamente isso que vem a chamada do Cristo, né? Então, por exemplo, quando se estava lá que Jesus colocava os fariseus e escribas como hipócritas. Sempre é assim, ele sempre colocou, vós hipócritas, como é que vocês fazem isso, gente? Como é que vocês colocar leis que pode prejudicar a liberdade das pessoas? Pode colocar lei, porque naquela época, o que existia? O legislador, era um costume da época, as viúvas, né? Está falando aqui sobre as viúvas perdiam seus bens, o governo tinha lei, e quando a viúva era viúva, ela perdia o homem da casa, aquelas propriedades elas voltavam para o Estado. Então, eram leis rígidas que prejudicavam o povo. As viúvas, aquelas que estavam lá sem nada, eram tiradas tudo. Isso acontecia, né? Então, era muito forte isso, por isso que Cristo pegou nisso, né? Exatamente, você que está fazendo lei aí, escribas, fariseu, que está prejudicando aquela que ficou sozinha, perdeu a família, perdeu o marido, perdeu a renda, perdeu o jeito de viver, como é que você vai querer entrar no reino do céu fazendo isso? Né? Então, ele declarou aqui, com essas passagens, o quanto de atitudes difíceis tinham os fariseus. Eles armavam as coisas para benefício de si mesmos, do próprio estado onde eles estavam. Então, eram religiosos, mas, ao mesmo tempo, eram condenadores. Então, é mais ou menos dentro dessa linha aqui que o Cristo vem colocar. Eles foram os fundadores, inventaram as sinagogas, né? Os fariseus é que montaram as sinagogas, porque eram religiosos. Aí vem uma parte aqui colocando, você está lá o cara na sinagoga orando, por aqueles objetos, por aquela situação, pelo tempo que você construiu, mas o que era mais importante? É ele com Deus, com o Supremo ou com aquelas coisas? É mais ou menos nessa linguagem. Vocês fizeram isso para que o homem pudesse ter um ambiente formalizado, achando que o templo, que a sinagoga ali fosse o local santo. Mas o que a gente faz nas casas espíritas? A gente acha que as pessoas não podem ser lá fora
agentes do bem sem ter templo. Nessa pandemia, eu sempre falo aqui que nós saímos do templo religioso agora e entramos para o nosso próprio templo, o nosso próprio valor, que seria o ouro dentro de nós, que é o ouro espiritual, é o valor espiritual, e não as exterioridades, não aquilo que está fora de nós. Não é uma estátua que às vezes eu observo que vai estar, mas se você começar a prometer ali, ou seja, achar que aquilo ali você tem que responder também, porque você está fazendo... É igual você falar assim, meu Deus, se o senhor me der isso, eu vou lá na... Como é que chama a cidade aqui perto? Romaria. Né? Você prometeu, então você vai. Você corre e vai. Então, às vezes, a gente fica prometendo coisas para ter as coisas, né? Isso é ruim. Então, você não promete nada, não. Faz o seguinte, você seja sincero consigo mesmo, dentro do seu coração, e mantenha-se a presença divina. Alguma consideração? Daniel, quando Jesus nos chamou, né? Provavelmente nós estávamos nas sinagogas naquela época de hipócritas, eu acho que tem um diferencial nos dias de hoje. Aqueles templos construídos pelos homens, eles eram tão ignorantes que eles não tinham consciência do que estavam fazendo. Penso eu. Agora, nos dias de hoje, nós construímos templos e temos consciência do que estamos fazendo e continuamos errando. Entende? Tem um diferencial. Antigamente, né, naquela época, o homem não era esclarecido. Ele não tinha o conhecimento que tem hoje. Hoje, com a nova revelação, nós temos o conhecimento e continuamos errando. O mal está aí. Não sei. Mas não adianta muito você ter o conhecimento e não estar aplicando e ele está empoeirado. Não, mas é isso que ele está querendo dizer, está pior, nós estamos pior, nós não evoluímos. Nós somos ciência, né, Leila? Ciência que estamos errando, velho. Nós evoluímos. Eu estou confirmando. Olha, a gente evoluiu, a asa da sabedoria, né? Nós temos o conhecimento, mas ainda não temos a sabedoria, né? Então... Era muito mais difícil para eles não fazerem as coisas, não tendo nada ordenado, do que para nós. Hoje é mais fácil que você tenha ali, mas deixa empoeirado, está na mesma situação. Então, não faz diferença nenhuma. Né? Você acha que hein, Daniel? Como você citou muito bem, aí, os governadores, os políticos, né, os líderes, né, não vamos citar nome, não, porque tem gente de toda a área da política no nosso grupo, a gente não quer magoar ninguém. Mas você acha que eles não têm ciência dos erros que eles estão fazendo? Prejudicando, roubando, destruindo. Todo mundo, não existe já não conhecimento. Isso que eu quero citar. Tem a religião para dar apoio, tem não tudo. Tem essa consciência, não. Né? Tem não? Não. A pessoa que continua a insistir no erro é porque ele não tem ainda aquele preparo. Então, você pode ter certeza que ele pode estar com a abertura do conhecimento do lado ali, está vendo como que tem que ser, mas ele não acredita naquilo. Então, senão ele acha que está abafando, mas simplesmente ele tá se banhando na piscina do poder. Ele não tem consciência, não. Pela ambição, né, Peri? Poder, né? Poder. Então, mas só tem eu acho que a gente não pode se perder que antes do Cristo vieram muitos mensageiros falando, né, sobre a verdade, sobre o amor. Então, assim, nós nunca ficamos desamparados, nenhuma época da humanidade. Então, assim, claro que o Cristo veio no momento que ele achou que naquela região tinha, né, uma terra fértil para que fosse proliferada a mensagem dele, já que os corações estavam endurecidos. Claro que ele sabia que nós iríamos continuar interpretando a mensagem de amor da forma como a gente achava, mas cada um no seu tempo. É a conversa do início, né? Essa mudança é uma mudança íntima. Eu acho que Jesus deu uma alavancada boa, né? Assim. Por isso que o Cristo,
Francisco, por isso que o Cristo falou, ouça quem tem ouvidos de ouvir, porque a mensagem ela foi trazida a todo tempo. Sempre nós tivemos a presença divina na nossa frente, sempre. Se você não tiver nada escrito, a verdade já está estampada. A própria natureza é a expressão divina. Exatamente. Não podemos esquecer que está na nossa consciência, nós sabemos o que é certo e o que é errado. A gente se confunde porque nós estamos no nosso momento ainda. E tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu gosto muito de pensar nisso, e não é uma forma acomodada, como às vezes as pessoas pensam. Jesus nos trouxe Deus o Pai, né? Eu até falei isso em outro estudo. Jesus trouxe o Deus, o Pai amoroso, o Pai misericordioso, o Pai que espera o tempo de compreensão do seu filho. Então, assim, eu acho que isso já nos dá... não é para que a gente fique acomodado, não, porque a gente sabe que nós aprendemos também a lei do retorno, nós sabemos das consequências. Mas a gente sabe que se a gente tropeça, cai, o Pai amoroso está nos esperando. Então, assim, eu acho que isso, né? E a doutrina espírita nos traz isso com muita clareza, que isso nos consola, né? Não só a questão de que a gente vai, né, vai voltando, ou vai para lugares onde nós estivermos com a nossa sintonia, não tem saída. Se nós estamos na nossa... Se a gente lembrar daquela citação do Paulo, que ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua de todos os homens, etc. e tal, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Quer dizer, nós estamos até hoje querendo mudar as coisas, querendo compreender as coisas. Quando eu falo nós, não estou dizendo o grupo, estou dizendo a humanidade. Né? A humanidade ainda não aprendeu e ainda não vestiu a camiseta do amor. Né? Então, não adianta. Com ódio, com discriminação, com sectarismo acerca das sociedades, das minorias. Cadê o amor? Onde ele está? Então, não vai chegar a lugar nenhum. Nós vamos continuar igual... E a outra coisa, o Perim, que eu acho que é muito importante, que a gente não pode perder o rumo, é de apontar dedos, né? Essa história de dizer... assim, aí a gente está negando exatamente esse Pai misericordioso. Quem somos nós para dizer, você está assim porque você fez isso no passado? Não, gente, nós estamos na mesma sintonia. Nós estamos no mesmo barco. Eu também estou assim, porque eu fui no passado, não é só exatamente. Então, o que nós temos que fazer é mudar isso. Mudar, como o Omar falou, muito bem falado, intimamente. Vamos fazer a nossa mudança. Que é a nossa mudança que vai para o coletivo. A alteridade, né? A gente não aprendeu a amar o próximo ainda, que é o primeiro passo, segundo Jesus. A gente confunde amor, né, Perim? É verdade. A gente confunde, a gente não sabe o que é amor. Por isso nós estamos aqui hoje, ó. O que é alteridade, Perim? O que é alteridade? Alteridade é alter, outro, no grego. Então, entendi. É você próximo, voltar, né? Para o outro, né? Voltar para o outro. E suportar, saber lidar com as diferenças. Exatamente. Então, assim, eu acho que... Sabedoria. Isso é muito importante. A gente não... Exatamente, você falou uma palavra, o sectarismo é o grande problema, porque a gente acha que está certo, a gente acha que está na nossa... né? Que nós temos... Não temos verdade, nós estamos aprendendo. Eu acho mais interessante quando fala na questão do Pai amoroso, misericordioso, que nós estamos nesse momento de última hora, é que se nós, nas nossas próximas reencarnações, se nós não voltarmos para esse planeta que está melhorando, nós vamos para onde estivermos com a nossa sintonia, não tem saída. Porque nós não vamos nos adequar aqui. E o Daniel sempre falou isso para a gente, e a gente reflete isso muito bem. Então, a gente vai aonde nós estivermos com sintonia. Então, não adianta a gente ficar... A gente tem que melhorar, em vez de ficarmos ansiosos para olhar o externo e o outro, que o outro melhore. Gostei muito quando a Mari falou isso. Porque a gente está muito preocupado com o outro mesmo. Está muito preocupado com lideranças, com tudo. Vamos mudar, vamos fazer a nossa parte. E vamos rezar, né? Porque eu acho que a oração é um negócio assim que, né, abre muito.
te traz um amplo de energia ao redor que ajuda bastante, desde que seja com sinceridade. Conexão com um plano maior, né? Então, desde que seja com sinceridade. Manter as vibrações elevadas, isso aí deveria ser característica inerente a todo espírita, né? A gente tem que deixar agora de ser limpador de copo externo, limpador de prato externo, limpar o prato por dentro e o copo por dentro. É o que está na mensagem aqui. O copo está limpo por fora, mas por dentro está cheio de bactéria, né? E por dentro do... né, Perim? Jesus falou, né? Aqui ele fala para os escribas e fariseus aqui, ó. Porque ele faz bonito por fora, né? E por dentro podre. Igual ele fala do túmulo, ele fala, vós sois túmulos caiados, né? Por fora todo engravatadinho, todo roupinha limpinha, bonitinho, né? Sapatinho polido, mas o coração está cheio de vermes. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Pão bolorento, minha mãe falava isso. De pão você entende, né? É interessante, né, Daniel? Quando Jesus nos chamou de hipócritas e falou também sobre os túmulos caiados, ele não estava falando em vão. Ele estava falando para quem, se a gente não tinha condição de entender? Estava falando para ontem ou para hoje? Se nós continuamos os mesmos. Então, mas Jesus é atemporal, né? Jesus nunca foi ontem nem será amanhã. Ele será o tempo todo. Ele está sempre presente. Ele usou. Acho que vai, viu, Berim? Eu acho que vai enquadrar bem. Não sei se vai dar tempo de nós fazermos isso hoje. É que as palavras do Cristo não passarão. É o próximo item. Porque nós está falando bonitinho, falando que está tudo certo, que vai melhorar. Que o que está escrito para esse mundo melhorar é que alguém falou aí, ó, se nós não tivermos condições de viver nesse mundo, seremos levados para mundos inferiores. Por quê? Ou a gente dá um jeito nessa vida, passarmos a ser pessoas melhores, ou não teremos chance nesse planeta. Ou a vida dá um jeito, não sei. Não, foi o Daniel que falou, viu, Laércio? O Daniel falou e a gente vê um monte de palestra aí sobre isso, que é compulsória, a mudança agora é compulsória. Ou você muda e evolui junto com o planeta, ou você vai reencarnar num planeta inferior ao da Terra e vai ajudar os outros que ainda estarão mais primitivos que nós. É escolha, eu acho que está bem clara agora essa escolha, ela está bem clara. Agora, a mudança, ela tem que haver. Se ela não houver, né, Deus, né, a natureza vai mudar por nós, aí nós vamos voltar. Não tem outra escolha. Se você não mudar seu coração agora, você vai se mudar para Odes e Eris, que são 2 planetas que já estão nos recebendo lá, nós que ainda... E é compulsório, a gente não vai ter escolha mais, a escolha é agora. Né? É verdade. Isso aí o que você falou, os palestrantes melhores informados do que nós, eles falam isso com frequência. Ou você vai para cima, entre aspas, né? Porque não existe lugar definido. Para cima não, ou nós vamos acompanhar a Terra na sua evolução, ou a gente volta. Ou nós vamos ter que saltar dela, né? Vai saltar da nau. Olha, Leila, olha que está no item 24 aí. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, tudo que está de errado aí, tudo que prejudicar a evolução do planeta e nossa... É isso mesmo. Sabe? Então, está escrito. Vamos lá no 24, então, gente. Minhas palavras não passarão. Leia para nós, Leila. Sim, senhor. Manda bala aí. 24. Pode ler, Perinho. Meu livro até fechou aqui agora. Minhas palavras não passarão. Então, os seus discípulos, dele se aproximando, disseram-lhe: sabeis bem que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, com isso se escandalizaram?
Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz a um outro, eles caem ambos na fossa. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É a lei, né? Pode ir mais, pode ir mais. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. O seu código moral será eterno, porque encerra as condições do bem, que conduz o homem à sua destinação eterna. Mas as suas palavras chegaram até nós, puras de toda mistura e de falsas interpretações. Todas as seitas cristãs compreenderam-lhe o espírito? Nenhuma deturpou-lhe o verdadeiro sentido em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Nenhuma fez delas um instrumento de dominação para servir à ambição e aos interesses materiais. Um degrau, não para se elevar ao céu, mas para se elevar sobre a terra, dinheiro e poder. Todas se propuseram, por regra de conduta, a prática das virtudes das quais Jesus fez a condição expressa da salvação. Todas elas estão isentas das censuras que ele dirigia aos fariseus do seu tempo. Todas, enfim, na teoria como na prática, são a expressão pura de sua doutrina? Na verdade, sendo una, não pode se encontrar em afirmações contrárias. E Jesus não pôde querer dar um duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas contradizem, se umas consideram como verdadeiro o que outras consideram como heresias, é impossível que estejam todas na verdade. Se todas houvessem tomado o verdadeiro sentido do ensinamento evangélico, teriam se reencontrado sobre o mesmo terreno e não haveria seitas. O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens estabeleceram sobre o sentido falso que deram a essas mesmas palavras. Tendo Jesus a missão de trazer aos homens o pensamento de Deus, só a doutrina pura pode ser a expressão desse pensamento. Foi por isso que disse: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Vai arrancar as tiririca tudo aí, né? Olha a planta. Nós estamos numa mata, né? Cheio de planta errada por aí. Então, e o fogo está acabando, né, com essas matas, né? O fogo veio por bem. O pai não falou que seria queimada. Jesus não falou que seria queimada, porque seria arrancada. Bom, então Jesus falou aqui que as palavras dele não iam passar. Não ia passar. Porque ele estava falando para esse mesmo povo lá atrás. Ele estava falando para a gente. Você acredita que a gente estava lá ou não? Eu acredito. Que a gente estava. Eu acredito, eu nem quero saber o que eu era, viu? Para te falar a verdade. Nem é bom, Leila, nem é bom. Porque você vai descobrir coisas que... Vou ficar muito triste, né? Atrasar meu progresso. Você vai, às vezes, até desistir, né? Se a gente era coisa boa, a gente não estaria aqui hoje, não. Porque por isso que é a melhor coisa, que tem um esquecimento do passado. Mas essa questão da atualização eu acho importante a gente pensar, porque
as minhas palavras não passarão, é o que ele falou, né? E ele está falando para nós aqui hoje. Se a gente fosse boa coisa, a gente não estaria aqui hoje. Então, são atuais as palavras dele. Quem já está mais evoluído está vindo aqui só para tentar dar uma ajudinha. Nós aqui todos estamos no mesmo patamar. Um pouquinho mais ou menos em alguns aspectos, em algumas más tendências, mas a gente está, de uma certa forma, tudo mais ou menos parecido. E a gente ainda fica, assim, interessante o processo hoje do grupo, porque, assim, no fundo, todo mundo pensa a mesma coisa. A verdade é a mesma, e todos aqui que falaram têm a mesma ciência dessa verdade. Só que quer colocar sobre seus pontos de vista, sobre seus aspectos, e a gente tende a isso, a querer se defender, a querer arrumar argumentação para a gente mesmo. A gente olha sob o olhar da terra, né? A gente ainda não consegue separar o que é de Deus e o que é de Mamon, o que é da espiritualidade e o que é da terra, o que é material, né? Mas todos nós aqui, eu percebo que a gente está buscando isso. E é um processo individual, como o Amaro falou. A gente está em grupo, mas é um processo individual. E falta uma coisa que o Amaro fala sempre para a gente também, é a ação, é a vontade, né? Então, quando a gente sabe, a palavra está aí, está internalizada, a gente tem essa verdade, às vezes a gente não consegue acessá-la de forma tão plena como ela é. A gente não consegue acessar a verdade em sua totalidade, mas a gente tem essa consciência. Todos nós aqui temos essa consciência. Só que aí partir para a ação, partir para o movimento, é onde pega. E precisa dessa coragem individual para a mudança. E a mudança da humanidade, do mundo, parte daí. Parte do todo. Então, assim, muito bom isso hoje. Só falando sobre a palavra, eu lembrei, né, Jesus, quando ia fazer os seus sermões, né, que ele ia falar para o povo, aquela multidão que estava ali, né? Então, tinha gente de todos os lugares, né? E eram vários dialetos, eram várias línguas diferentes. E Jesus estava em cima de um montinho, e o último escutava, né? E ele não tinha microfone, nem tinha alto-falante. E todas as línguas escutavam o que ele estava dizendo. E ele falava... Mente, né? Pelo pensamento. É porque ele estava falando na consciência, né? De cada pelo magnetismo dele também, né? Exatamente. Então, é exatamente isso que nós estamos vendo hoje. A palavra dele é aqui, ó, é na nossa consciência. Mas, viu, Flávia, nós já crescemos muito, sabe? O quanto nós evoluímos. Nossa Senhora, não pode nem se comparar com 100 anos atrás. Hoje nós temos todos os recursos disponíveis ao nosso... Meu microfone está ligado. Hoje nós temos todos os disponíveis, certos recursos. Quanto nós evoluímos, crescemos e temos facilidades. E nós temos também a consciência, né? Hoje nós erramos conscientemente. Eu gosto de bater nessa tecla, porque sabemos o que está se passando com a gente. Já não é mais por ignorância, certo? Nós já evolução intelectual, né? Mas aí que eu acho que está o problema está aí, eu concordo. Você negar que você sabe é pior, Leila. Concordo, porque é aí que Jesus falou, assim também, muito será cobrado de quem há muito foi dado. Quanto maior a consciência, maior o nosso dever. Conosco mesmo, como falei, né? Então, assim, a gente está num nível de consciência muito maior hoje. Hoje a gente tem essa condição, a gente evoluiu mesmo nesse nível de conseguir pensar e conscientizar. Intelectualidade, né? Tá estudando, né? Aí a cobrança deve ser maior. E não é uma cobrança de fora. Deus está lá, guardando para a gente, um pai amoroso. Mas e as nossas cobranças internas? Quanto mais a gente sabe, e eu acho que é aí que é difícil. Aí é que está. Eu sei que eu tenho que fazer, eu sei qual que é a lei. E aí? E a ação? Eu estou agindo assim? Eu estou agindo como deveria ser? Eu estou conseguindo fazer isso?
Mas já caminhamos muito. Até a gente está caminhando para o caminhamos final muito. aqui. Já está Sim. caminhando para o final. Só para a gente fechar a questão, quantos por cento vocês acham que na nossa humanidade realmente está com Jesus e fazendo jus a ele? 2%. Ah, você é mais otimista que eu. Para mim é 1%. Entendeu? Então, essa pergunta tem que calar dentro de nós. E ela serve para a gente mesmo. Será que eu estou dentro de 0,1, sei lá, 2, 3, e você considerar? Se é 10, de repente vai achar, não, 30%. Né? Considerando, Daniel, que o bem é anônimo, eu acho que pode elevar essa taxa, né? Porque o mal ele é ressaltado, ele é divulgado. Então, vamos pensar Eu que ia observar existe isso. muita Daniel, coisa sendo feita, né? O escândalo aparece mais do que as ações silenciosas, né? Daniel, repete a pergunta para mim, que eu não entendi direito. O que você perguntou mesmo? A lei de Deus está em nós? Como é que é? Não, quantos por cento vocês acham que nós temos na população que está seguindo de fato Jesus? Ah, tá. É porque nós temos a lei de Deus incutida em nós, né? A lei divina está incutida no nosso espírito. Agora, seguindo... Nossa Bom, consciência. sempre teve. A lei de Deus sempre teve em nós. Pois é, A seguindo... gente vive a verdade. Agora, eu estou falando da transformação de dentro para fora. Quantos por cento nós temos da sociedade, da comunidade? O agir, né? As atitudes. Se você perguntar mais uma vez, eu vou cair para 0,1%. Eu não tenho condições de responder isso, sabe? Porque... Não, mas vai ficar na consciência sabe de por cada quê? um. Se a espiritualidade levar em consideração o que você perguntou, esse país nosso vai virar vai cair uma bomba atômica sobre ele, porque... É o universo, né? Assim, quer dizer, o universo não, é o globo, é a Terra, Não, né? a Terra, É como um todo. a Terra. É a É muito humanidade. difícil. Eu fiz Aí essa nós saímos pergunta, julgando, né? mas eu fiz essa pergunta justamente para reflexão, tá? Eu sei que ninguém vai ter esse número, ninguém vai poder responder. Onde eu me incluo, né? Que é o mais importante. Isso. Então, aí você analisa a si mesmo, verifica a si mesmo, olha o seu prato dentro de você, olha o sepulcro, né, se está caiado ou não. Eu acho que é a análise interna. E nós vamos ter uma resposta assim generosa, não sei. Vamos ver. Cada um responde, depois nós voltamos a esse assunto aí, tá? Vamos olhar o prato, né? Vamos olhar o prato. O meu prato tem comida e o do outro. Quantos que estão sem comida? Exato. A resposta para o outro, realmente. Mas que, Fala, mas que essas colocações não nos deixem desanimados, porque a gente evoluiu e cada um de nós que evoluiu um pouquinho está influenciando aqueles que estão à nossa volta a evoluir. Somos lentos? Somos, mas não desanimem jamais, porque se a gente ficar olhando muito dessa perspectiva, a gente vai até desanimar, em vez de se encorajar. Deus né? espera. Mas que a gente possa, e cada um de nós que estamos aqui, que está sendo dado, a gente está fazendo pelo menos um pouco do uso disso, a gente está influenciando aquele que está à nossa volta também a se modificar. Realmente. Isso é muito importante. Então, a gente tem que ser muito otimista, porque nesse momento a gente tem que estar com muito otimismo, com muita fé e acreditar que nós podemos fazer algo de melhor em nós que possa refletir no outro. Podemos e vamos fazer, né, Lúcio? Você só tem que autoavaliarmos, né? Justamente para você não ficar também numa zona de conforto, porque a zona de conforto está nos colocando doentes. E a gente pode achar que está tudo bem e a gente não toma providência alguma. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que realmente verificar, porque muitas vezes a gente está naquela normose, né? A normose seria que está tudo certo, está tudo normal e a gente permanecer assim. Mas é válido, sim, a gente tem que saber que nós estamos
progredindo, que nós estamos melhorando, né? Apesar que o progresso que nós encontramos aí, tecnológico, não representa a minha evolução, não. O que representa a minha evolução é dentro de mim mesmo, minhas atitudes, porque o covarde usa celular, o bom também usa o mesmo celular. Ele usa a mesma bicicleta, eu uso a mesma bicicleta, né? Eu uso a mesma Ferrari, ele usa a mesma Ferrari, sei lá o que ele vai usar. Então, nós usamos as mesmas casas, como o outro também. O sol brilha para ele, o sol também brilha para mim, né? Então, isso não faz a minha melhora. Eu tenho condições dadas por Deus para que eu possa acordar. Se não acordar de dentro para fora, vai continuar dormindo, né, por dentro. Isso é ruim. Mas nós temos que fazer igual o Santo Agostinho nos orientou, né? Faça todo final do dia o exame de si mesmo. Olhe para o espelho, olhe para si mesmo e avalie as suas condições atuais. Isso é importante, senão a gente corre o risco de ficar realmente achando que está bom. É o que eu chamo de inventário moral. Exato. Um inventário moral. Gente, Daniel, o nosso horário já foi, tem muito chão aí pela frente, né? Daniel, um dos melhores estudos que nós já fizemos, viu? Foi hoje, tá? Muito bom. Muito bom, muito produtivo, né, Perim? Participativo. Dentro do estudo que nós estamos fazendo da Gênesis, parabéns, viu? Continuemos assim. Bom domingo a todos. Um abraço. Bom domingo a todos. Melhorando sempre, crescendo sempre. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado, Perinho. Obrigado, Leila, Francisca, Laércio. Bom dia. Até mais, Lúcia. Vou te ligar agora, viu? Inês, Camila. Até mais.